Boa noite. Como vai você? Cada vez melhor. E é isso que nós desejamos, que todos nós que estamos aqui, quem está conhecendo o amor exigente, quem já conhece o amor exigente, desejamos que essa proposta nos ajude a viver cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Uma nova vida, porque se eu estou vivendo cada vez melhor, eu estou fazendo do hoje uma, um primeiro dia, aquele dia em que eu estou melhor, e assim sucessivamente na minha vida, né? Hoje nós já tivemos alguns avisos do Tiago, daqui a pouco a Ruscaia vai falar também, vai nos dar mais um recado, e nós não podemos esquecer que nós estamos no nosso 13º encontro. Hoje nós teremos o nosso 11º princípio, caminhamos para o fim do nosso curso, tá? Então, agora eu passo a palavra para a Ruscaia. Boa noite, pessoal. Já estamos aí na nossa reta final, né, do nosso curso. E semana que vem, dia 25, nós vamos estar recebendo aqui uma convidada especial, nossa querida Dona Mara, cofundadora aí do nosso Amor Exigente, que vai estar falando sobre o 12º princípio, que é o amor. E nesta data, dia 25, nós vamos estar encaminhando para o e-mail de vocês o questionário de avaliação do curso. E precisamos muito que vocês respondam a esse questionário e devolvam até o último encontro, porque esse questionário é uma ferramenta, né, que a gente precisa, com a opinião de vocês, sobre o decorrer do curso, se vocês gostaram, quais as críticas, quais as propostas que vocês estarão fazendo no questionário, e assim vocês contribuem, né, para ser um termômetro do nosso trabalho, e também porque precisamos dessas informações para registrarmos no nosso projeto, que captamos, né, por meio desse projeto, que captamos os recursos para esse curso estar sendo realizado. Então, a partir do dia 25, o Tiago vai estar encaminhando esse questionário de avaliação para vocês. Por favor, respondam. É muito importante esse feedback para todos nós, da equipe, né? E vocês terão um prazo de estar retornando até o nosso último encontro, que vai ser dia 1º de setembro. Contamos com o apoio de vocês, ok? Muito obrigada. E agora a gente chama a Ana, porque é a Ana que vai fazer a espiritualidade, depois Inês, o princípio. Vamos lá, Ana? Boa noite a todos. Estou aqui hoje para fazer espiritualidade com vocês e vamos refletir sobre duas histórias sobre mestres, porque a palavra disciplina vem de discípulo, que quer dizer aquele que segue um mestre. Então, são duas pequenas histórias que vamos fazer uma reflexão. A primeira delas conta-se que uma mulher foi procurar o mestre Gandhi. E a procura dela era porque ela tinha um filho que não podia comer açúcar, uma criança, e ele insistia em comer e ela estava com muita dificuldade. Viu nessa visita ao mestre uma saída, que ele, como mestre, teria uma palavra a dar. Chegou para Gandhi e falou: mestre, eu lhe peço, fale com meu filho para que não coma mais açúcar, porque ele tem um problema de saúde. E ele insiste em comer. Ele olhou para ela, silenciou, e ela ficou ali parada, esperando a resposta. Ele falou assim: vocês voltem daqui a 3 meses. A mulher ficou meio que estarrecida, né? Mas ele era o mestre, e ela foi. Depois de 3 meses, ela voltou a estar com Gandhi. Falou: aqui estou,
você me falou que eu voltasse aqui a 3 meses, estou aqui com meu filho, que insiste em comer açúcar. Ele olhou e falou, hoje eu vou falar com ele, não coma mais açúcar. Aí ela falou assim, mas como? Por que você não falou então 3 meses atrás? Já ficou chateada com aquilo. Ele falou assim, há 3 meses eu comia açúcar. Agora eu posso falar com ele, não coma açúcar. E fica a reflexão para nós, né? A segunda história é sobre Chico Xavier. Conta-se que Chico Xavier, depois de um dia exaustivo de trabalho, onde ele atendia milhões de pessoas, ele chegou no quarto onde ele ia dormir e ele viu que a gata da casa tinha vomitado no quarto. E ele, muito cansado, falou, eu vou amanhã pedir a irmã para poder limpar esse quarto. Estou muito cansado. De repente, ele se sentou e foi estar com o mestre dele, que se chamava Emanuel. E o mestre falou para ele, como? Vais mandar sua irmã, que estava cansada, tão cansada quanto você, limpar o quarto? Se você quer crescimento espiritual, tem que ter esse trabalho, cuidar-se. E aí, daquele dia em diante, ele passou a fazer o trabalho de limpeza do quarto dele e do banheiro dele até enquanto ele pôde. Porque para o mestre não existiria um crescimento espiritual se ele não tomasse para ele o trabalho que era dele, pessoal, que ele fizesse. Então, fica essas histórias entre mestres, os mestres da humanidade, para a gente refletir e aprender um pouco, né? Ver o que a gente tira de melhor disso aí. Então, essa é a nossa espiritualidade hoje, uma reflexão sobre os mestres e os discípulos. Agora, eu passo para a Inês. Inês vai fazer o nosso princípio. Bem-vinda, Inês. Vamos lá, então, para o 11º princípio. Boa noite, estamos de volta, né? Como todos mencionaram, chegando ao finzinho. Semana que vem, Dona Mara. E as metas estão sendo atingidas, né? Trilhamos um caminho e estamos chegando até aqui. Nosso curso Educaê, que foi tão importante nesses dias para nós. Estamos no 11º princípio, a exigência na disciplina. A exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar e organizar nossa vida e de nossa família. Então, a palavra-chave aí é que ele organiza, é organizador, nos ajuda a organizar mentalmente, espacialmente, é um princípio que nos alerta a essa organização. Como Ana já no curso, no princípio do grupo de apoio, já nos explicou muito bem, a gente lembra que o amor exigente nos Estados Unidos tinha 10 princípios e que, no início, com esses 10 princípios, verificou-se que as famílias, já com problema instalado, chegavam com uma desordem, uma falta um pouco de rumo, eram análises que eram feitas junto aos pais, né? Muita permissividade lá, falta de limites. Então, logo, os pais se apropriaram disso, se tornaram sargentões rigorosos, rígidos. E também não dava certo. Viram que a caminhada emperrava ali. E aí juntou-se mais o amor, que é a exigência, né? Sem dureza, sem autoritarismo, a gente já falou de autoridade aqui, da exigência com amor. Aí nascem esses dois últimos princípios.
Bom, a exigência, primeiro, a gente precisa dar uma olhadinha nesse conceito, né? Aquilo que se reclama como necessário, a satisfação de necessidades ou aspirações. Já falamos lá na tomada de atitude das necessidades. Lembra da pirâmide? A hierarquia dessas necessidades vem disso, né? Aquilo que eu reclamo, há uma satisfação de uma necessidade a ser atendida. Ou mesmo uma aspiração, uma rota, algo que eu esteja desejando. Ação de exigir, de reclamar, intentar, buscar aquilo, e reclamar com direito, pedir com autoridade, impor uma obrigação, sim. Desde que ela esteja nesses requisitos, aqui, ó, passam de 1 a 1. A exigência a gente continua, né? Ela tem uma abrangência maior, né? Não fica só nesse direito de cobrar e exigir. Ela pressupõe o quê? Uma fidelidade àquilo que eu acredito, né? Eu tenho princípios e valores, então eu tenho que ter compromisso com esses princípios. E não é algo que objetiva o controle do outro. Não se fixa nisso. Se fixa em quê? Nessa busca de atender a uma necessidade, intento, que é o que no final? O bem-estar meu, da família, dos outros, das relações. E a convivência também, a boa convivência. A exigência nos lembra, faz parte daquilo que a gente chama de conclusão das coisas. O que eu comecei, eu concluo. Os combinados, perseverar naquilo lá, nos valores que eu acredito, ser resiliente, ser persistente, perseverante. É um direito, sim, como eu já falei, mas com amor que vem antes. É se perguntar, para que estou exigindo isso? Então, eu não fico me perguntando, por que isso não dá certo? Por que eu não consigo? Você volta à raiz, quer saber a raiz para justificar algo que não está dando certo. E a pergunta que tem que ser feita é para quê? Para que eu preciso disso? Não é ficar na regra pela regra, sem perder o sentido das coisas. O que queremos atingir? A gente se pergunta aqui nesse princípio, diante dessa exigência, o que quero atingir e conquistar? Né? E aí, esse porquê que eu estou exigindo, mas é agora, não é lá onde eu errei, é agora, onde estou errando, comigo, com o outro. Exigir um ato de amor, já falei, não é vingança. Então, temos que separar muito isso. Às vezes, você já faz uma disciplina pensando, se não fizer, já vai ter isso. Ah, sabia? Ah, errou, então tem que dar, tudo bem. Tem que ter vínculo de responsabilidade. Mas não com foco no erro, mas tem que ter o foco no acerto, no apoio, na crença, na credibilidade. Aqui a foto nos lembra aqui daquele iniciozinho, né? Às vezes a gente precisa segurar ali na mão, apesar de que o desenho livre é a melhor forma, mas a gente precisa mostrar que faz parte desse mundo também, mostrar interesse. Disciplina, vamos para a disciplina, né? Esse princípio, a disciplina é uma palavra forte também, que nos é conceituado como obediência a um conjunto de regras e normas estabelecidas por um determinado grupo. Repara, as regras e normas não tem só um autor, ele pode iniciar a autoria, mas ele congrega depois. Bom, estabelecidas por determinado grupo, aí nós vamos conviver assim, né? Então, aí tem o trânsito, tem as crianças que voltaram à escola, tem o silêncio no hospital, não pode fumar no avião, isso tudo chegou e uma pessoa, não, foram adentrando, cinto de segurança, a sociedade foi reclamando e vem a lei, e assim a gente vai
criando esse ordenamento que nos é trazido aí nesse grupo onde eu convivo. E o cumprimento também de responsabilidades específicas de cada pessoa. Então, para além de eu obedecer regras grupais, eu tenho as minhas pessoais, né? Aqui tem um pai e um filho, né? A partir de uma escolha de ter filho, eu preciso garantir que, a partir dessa escolha, eu tenha responsabilidade social pessoal sobre isso. Alguém falou que isso, tem as regras, né, de cuidar de filho, até existem lá, mas o meu jeito, a minha posição, o meu espaço de ocupar essa responsabilidade é minha, porque eu escolhi ter esse filho, eu preciso me responsabilizar por isso. A disciplina, como a Ana bem falou, né, vem da palavra discípulo, né, educação que um discípulo recebia de seu mestre, né, e isso envolve admiração, apostar no outro. O mestre aposta no discípulo, não só o discípulo recebe, o mestre investe nele. Então, há uma energia mútua ali. Não é controle repressivo, violento, né, que gera impotência, agressividade, mas implica em fazer parte do contexto. Então, ali tem uma pequenininho ali, uma criança sobre os pés do pai, provavelmente, ali, e esse início eu só carrego, eu acolho, eu dou suporte, e eu vou indo, o professor embaixo tem o método dele da aula, tá vendo? A disciplina, ela exige, mas você escolhe o caminho. O professor ali tem o jeitão dele de chamar a atenção das crianças, e está incutida ali uma disciplina dele, desse mestre, o técnico que grita, xinga, mas está ali, não perde a visão, não perde o momento, não se furta de falar, de exigir. E o mestre tradicional aqui, que a Ana nos colocou bem, né? O mestre sábio de todas essas histórias que a gente adora ler. Mas a vida, né? A vida tem prazeres que estão nos chamando o tempo todo, né? Nos chamam a nos distrair, ou prazeres que gostaríamos até de estar ali mais tempo, o tempo todo. Tem alguns que ficam muito tempo nos prazeres. Mas a vida tem os perrengues aqui, os deveres da direita, né? Prazeres, deveres, perrengues de lavar louças, perrengue de deixar de sair para estudar, lavar o vaso sanitário, etc. Trabalho tantas horas. E aí a vida nos chama para um lado, nos chama para o outro, né? Alguns ficam mais lá, outros mais cá, e aí se prendem a uma linha dessas mais e outros mais nos deveres. Então, parece, para alguns, tem mais prazeres, pelo menos no espaço virtual, né? As redes sociais mostram muito isso. Os perrengues de lavar vaso, assim, ficam assim mais escondidinhos, mas aqui mostra muito esses prazeres aqui também. E a vida, com esses prazeres e deveres, não requer de nós escolhas, às vezes conscientes, às vezes nem tão conscientes. Mas é certo que me ligar somente ao prazer, imediatismo, satisfação, me leva a um lugar de não conseguir me retornar para o outro. Eu fico aqui, nesse aqui, e me abasteço de coisas, desse prazer, que quando me escraviza, leva à impotência, desânimo, preguiça, frustração, né? Porque o mundo, as coisas não ficam só no lado do prazer, as coisas estão aqui nos deveres. Mas tem outras pessoas que se escravizam nos deveres, né? No trabalho, no resultado,
resultado, no sucesso, na eficiência, e também acabam se culpando porque não dão conta, se enchem de deveres, fica insaciável, perfeccionismo, e que levam fracassos, no mínimo emocional, porque não vão dar conta dessa toda insaciedade que está aqui. Então, esses prazeres ou deveres, obrigações, podem nos escravizar. E aí vem com isso essa ditadura, né, da felicidade e do sucesso. Da felicidade é estar bem, é ter, é estar feliz, é se suprir o tempo todo. E do sucesso é uma busca infindada. E aí essa ditadura, essa forma de ser, esse social atual também, umas pessoas vão lutar para ser pessoas bem-sucedidas, eficientes, atender às necessidades dessa sociedade ou do outro, aquilo que eu imagino como sucesso, elas vão lutar, 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 lutar. E aí ocorre um adoecimento. Por quê? Porque, na realidade, eu estou buscando algo que me esvazia de sentido. Meu eu fica fora dessa perspectiva. E nessa luta aí ocorre uma das grandes transtornos da atualidade, se não tiver no top 1, a ansiedade e a compulsão. E tem um outro grupo que vai tentar fugir dessa realidade, né? Não quer. Ela vai, é o pessoal mais, seria também do prazer, aqui da obrigação, aqui também do prazer. Elas se misturam em algum momento para cada um e vão fugir, que vão dar lugar ao adoecimento também, vazio de sentido. E aí vai causar na fuga a depressão e a desistência, e levando até a desistência de viver. Por quê? Porque eu não estou presente nessa vida, eu fujo dessa realidade, seja atrás de saciar de outras formas, seja me isolando desse mundo. Então, há uma luta e fuga, luta e fuga. E esse organismo não aguenta, ele adoece. A disciplina, né, é uma ferramenta já usada ao longo da história, já testada, né? Quando, assim, a essência do homem é testada, seja em guerras, no esporte, a superação máxima, na ciência, na própria sobrevivência, a disciplina nos ajudou ao longo dessa história, né? Imagina remontar um país pós-guerra, imagina o que a gente conseguiu em poucos meses com a vacina, o que demorava muito mais, todo mundo se mobilizou. Cristina já comentou na cooperação, mas a gente lembra que precisou de disciplina, empenho, foco também. E o esporte aqui, né? Quanto que a gente vê, né? Eles ficam anos na disciplina para atingir em um momento o resultado, o sonho ideal que eles queriam. Mas sonhos reais que são trazidos pela disciplina, né? Não são sonhos, só sonhos. E a disciplina sempre mostrou seu valor nessa história aí, na nossa história. Para viver no coletivo, precisamos de regras, organizações, então a melhor convivência, né? Em todos os espaços há que haver certas regras para que a gente viva junto na sociedade. Então a cultura vai nos trazendo também as regras, as leis, o ordenamento jurídico e o contrato social, porque antes era o contrato de natureza, antes ganhava quem era o mais forte, né? Na natureza. E a gente viu, ao longo da história, o homem precisou de um regramento para a sua sobrevivência,
né? E para que o homem se transformasse, saísse do campo mais animalesco para o campo mais jurídico da ordem. Disciplina não é o fim em si, não é um fim em si mesmo, é um instrumento. Disciplina não é pela disciplina. Para que disciplina? Porque disciplina é confundida, né, com rigor, coisa chata, parte ruim da coisa. E disciplina contribui para organizar ideias, para utilizar melhor o tempo, ordenar os espaços e viver melhor. Tem estudos que apontam a influência da organização. Aqui eu esqueci de colocar, organização nos espaços, espaço físico da casa, da empresa, espaço físico da cidade, influencia na nossa saúde mental e nas relações. Então, nesse aspecto espacial, ela organiza nossas ideias também, e a disciplina é instrumento para isso. Disciplina não é algo para ser visto como ruim, é para nos beneficiar. Quais os inimigos da disciplina? A dúvida é um deles. A dúvida está ligada ao autoconhecimento, é uma dúvida, a minha dúvida, né? Eu crio na cabeça projetos que eu não acredito, ou até um dia acreditei, mas eu preciso reavaliá-los. Objetivos definidos pelos outros, então minhas metas são o lar, né? Então aquela família ideal, aquela pessoa que conquistou aquilo, o concurso que o outro passou, o curso, aquela faculdade, e eu vou criando objetivos de fora. E sonhos, assim, mal sonhados. Por quê? Porque são estendidos, né? O sonho grande está ótimo, pode sonhar grande, mas quem sou eu? Que realidade que eu vivo? Isso é, para mim, hoje, eu vou estendendo uma coisa de 20 anos e fico ali. Não paro, não aceito, não remodelo, não reviso. E a régua continua alta, a régua do grande, a regra do outro, a regra. E aí, está fora do meu contexto. Eu estou me utilizando de requisitos externos. Então, eu preciso redimensionar. A gente hoje está aqui refletindo sobre tudo isso, e a gente precisa olhar para onde a gente está, para onde a gente quer ir. É real isso? E existem projeções atemporais. Pessoas que projetam para os filhos de que criança continuam com aqueles projetos daquele filho criança, ele cresceu. E aí, vamos rever, vamos deixar que ele opte ali. E outro inimigo da disciplina é a indolência, né? Deixa para depois. O que tem, que mal há nisso? Ninguém faz, o que eu tenho que fazer? Tanto faz. É a fase, depois ele melhora, está assim bagunçado, mas ele melhora, não vou mexer não, porque vai piorar. E isso, essas citações aqui servem para nós, educadores, cuidadores, para os filhos também. Essas palavrinhas a gente fala e os filhos repetem. Disciplina, como eu já falei, não aprisiona, liberta, né? Para muitas pessoas isso não cai a ficha, mas a gente precisa se utilizar da disciplina. Então, liberta de quê? Daquilo que eu falei, dessa pressão interna, as minhas dúvidas, o que eu quero, e externo, o que eu vejo que é ideal para o outro, acho que é para mim. Do sofrimento, daquilo que eu não realizo, mas eu não olho para aquilo, eu insisto, eu não realizo. Frustrações que eu me provoco, né? Então, eu começo, não termino. As pequenas coisas, estou falando agora, não persevero. E aí, eu não acredito, mas eu continuo naquilo ali. Haja disciplina. Disciplina tem que ter um motor motivacional em mim. Se eu mesmo não acredito muito, mas fico ali. É um desgaste e não há disciplina que resista.
Então, ela liberta dessa desesperança, porque eu vou ficando o quê? Desesperançoso, não vai dar certo, não deu, não vai ser agora, não realizo, mas eu fiquei parado ali em cima, não persevero e não acredito. E essas realizações do simples, do possível, do real, eu fico imaginando fora aquilo que é um ideal, fora do contexto. Esqueço o simples, o possível e o real. Essas fotinhas são para dizer assim, só um pouquinho da simplicidade de estar junto, educar com essa liberdade. Disciplina requer e quer dizer aprendizado, desenvolvimento e autonomia, né? É tornar-se mestre e discípulo de si mesmo. Então, a gente começa com a criança nos nossos pés. Lembra dos pezinhos lá? Eu sou suporte, eu estou do lado, e eu tenho cumplicidade, e o outro conecta em mim com admiração, porque senão eu não vou aderir à disciplina. Né? A disciplina que é só para o outro. A disciplina tem que abarcar a nós. Então, eu começo suporte, mestre, e vou formando outro mestre. Essa é a linha da vida. Não posso parar em dependência e codependência. Qualquer coisa, vem choramingar. Não, você é porto seguro, mas quem manobra o barco é a pessoa. Você pode estar ali pronto para ajudar, mas a linha da vida chama-se libertar. Você vai se tornar. Então, não basta a exigência do outro, você tem que fazer a sua parte de mudança. E aí, Dona Mara nos chama um pacto familiar, né? A gente fala familiar, mas isso pode ir na abrangência, um pacto social também, que é ser apoio, ter respeito para exigir respeito. Já falamos muito de respeito aqui, uma palavrinha muito usada, mas às vezes a gente esquece dentro de casa mesmo. A gente vai, de repente, está falando com o outro como um nada, e isso acontece muito. Agressividade, grosserias geram impotência. Eu não deixo o outro expandir, eu não liberto, eu forço a barra, eu aprisiono. O que acontece? Impotência. Eu não empodero ninguém. Trouxe esse filminho aqui, batidinho, repetido, mas eu gosto porque eu tenho uma ingenuidade ali, uma perseverança desse mestre, desse menino aí, indolentezinho, e foi muito legal esse filme na época que eu vi. Então, assim, tá vendo aí? É um espelho. No início, eu admiro, eu entendo, eu quero ser também. E o servir, né? Pais servem os filhos, e tá certo, né? Dever dos pais, cuidar, prover, proteger, fazer tudo por eles, enquanto e quando preciso. Então, eles vão crescer. E ali, de pequeno, essas fotos trazem, os filhos devem aprender a servir os pais. O serviço é a conexão que eu faço ali no cotidiano, né? Fazer pelos pais à medida que vão crescendo, criar neles a empatia, palavra bonita, mas que às vezes fica difícil deixar lá para a adolescência, para poder ensinar isso. Vamos começar a olhar isso do início. E aí, criar vínculos através de atividades, trocas mútuas, participação, cooperação, como Cristina falou, né? Estimular essa participação na vida da família, né? Estimular, gente, porque a gente é para servir, mas a gente pode ser servido. Há um paradigma aí, eu conheço gente assim que vive uma vida para os filhos, e podemos, mas podemos dar a eles a chance também de fazer por nós. É uma experiência que para muitas pessoas é difícil, mas é a única forma dessa liberdade, de educar de verdade.
E os limites, né? Filhos precisam, sim, de limites. E aí o limite, às vezes, também confunde em proibições, de nãos, né? Limite implica em segurança e proteção. A criança, o adolescente, a criança, né? Ela vai entender que alguém ali fala que ali não posso, ali eu posso. Ali a criança vai entendendo também o seu limite. Mas antes alguém lhe disse. O que é isso? Segurança e proteção. Eu tinha uma amiga na pré-adolescência, e naquela época, né, os nossos pais eram rigorosos e se tivesse que pegar o cinto, pegava. E eu tinha regra na minha casa. E ela tinha uma questão na casa dela, que um pai alcoolista, e ela falou um dia para minha filha, seu pai, né, fala um monte de coisa que pode, eu nunca, meu pai não fala nada, tudo posso. Então, eu fiquei pensando, e ela sentia falta, ela falava assim, eu queria que também falasse que isso, que aquilo. Eu, Deus me livre, queria, eu era pré-adolescente, queria que também falasse nada, que eu ia ser livrezinha. E eu depois, a gente tinha 10 anos, eu fui entendendo o que acontecia lá, aquela ausência da onde ela vinha, e a falta que ela sentia da presença. Então, limites também traz segurança e proteção. E aí descobre, para além do limite, o seu potencial. Como eu posso superar? E aí eu vou crescendo. Filhos admiram os atos heróicos dos pais, é verdade, né? Eles gostam, meu pai fez isso, eles admiram, eles querem também. Então, as campanhas na escola, os meninos ficam todos ali, né, animados, e eles gostam, né, de ver isso. Então, é preciso estimular também essas atitudes, a gente pode até ver essa admiração no bombeiro, no policial, é o herói, né? Então, a gente tem que aproveitar disso para ser esse mestre. E a exigência na disciplina, no amor exigente também, né, traz aqui, diz respeito primeiro a mim. A gente já está falando isso desde o primeiro princípio, a gente está falando que começa por mim, as minhas raízes. Então, começa por mim, no amor exigente a gente fica um mês. Primeira semana eu, segundo o outro, eu e o outro, terceira sociedade, quarto a ética. Então, o que exigir de mim mesmo? Se perguntar, por exemplo, qual a forma que eu me comunico? Falo demais? Não ouço o outro? Tenho me deixado levar por compulsões? Quais são minhas compulsões? Cigarro, comida, bebida, compras, dormir demais? O que mais? O que cultivar? Rever em mim aspectos meus, grosseria, orgulho, raiva, omissão, mentira, manipulação, desrespeito. Lembra que o mestre lá da Ana, o Gandhi, preferiu cuidar dele primeiro, ter uma posição, entender de disciplina, para passar a disciplina para o outro. O açúcar lá da história, né? A exigência na disciplina para o outro tem que olhar para esse outro, para a minha família. Então, eu vou passar a sair de mim e vou expandir para a família, né? Como está a nossa família, as relações, estamos exercendo nossos papéis, né? A gente falou disso, pais têm que ser pais, filhos serem filhos. O que melhorar? Como posso melhorar? Por onde começa? Aquilo que eu posso? Cada um vai descobrir o rumo que quer. O objetivo é organizar com disciplina esse rumo que eu estou falando, né? Que eu preciso ter esse projeto real, sensível, original, meu. E aqui tem esse menininho segurando o pai no colo, né? Inversão de papéis. Vamos para a comunidade, para a sociedade, né? Como atuar nesses espaços coletivos, escola, igreja, bairro, vão expandindo, né? Atuando nessa organização de regra no meu contexto,
né? Não posso pegar um contexto de outro lugar e trazer. Então, aqui tem uma horta comunitária, então ela é interessante para aquela comunidade. Talvez aqui no meu espaço isso não seja, mas eu posso fazer outras atividades, organizar outras tarefas, outras ideias. Essa criança jogando no lixo tão pequenininha, com certeza não foi da cabeça dela, ela viu alguém fazendo isso. E tende a imitar o que foi interessante, o que ela acha que pode também. Respeito, de novo, proteção. Então, a disciplina, como o Cris falou semana passada, dentro da cooperação, não é uma coisa só para mim, é para o bem comum. A gente treinar isso, a gente às vezes esquece esse bem comum, parece assim constitucional, legal, mas é um viver aqui e agora. O amor exigente, ele assim, ele é mais exigente com os pais do que com os filhos, né? Porque ceder, deixar que o outro faça o que quer, não dizer não, ser bonzinho, ser legal, da hora, é mais fácil de que exigir, amar de verdade, educar, preparar para a vida. Então, a gente pega no pé mesmo desses pais, né? A gente chama para a responsabilidade de participar. A exigência na disciplina, né? É exigir, disciplinar, sim, não ter medo dessa palavra. Tem uma geração que tem medo, uma geração que veio de um autoritarismo, que abriu, mas a gente não precisa ter esse medo, porque a gente está educando, a gente está contribuindo com o outro e dando espaço, não esquecer que não é punição, como eu falei, foco no não cumprimento, foco na punição, foco no castigo. Eu não quero ver a coisa. Se eu estou fazendo isso, eu não estou participando efetivamente daquele rumo, daquele objetivo ali que eu tracei. Eu estou usando a regra pela regra. Não estou dizendo que impor situações, cobrar situações, responsabilizar é ruim. Pelo contrário, assumir a responsabilidade, mas dando espaço para a criatividade. Tudo bem, a casa é sua, o dinheiro é seu, você tem nas mãos esse ordenamento, mas você pode abrir o espaço para o outro no quarto. Precisa ser do seu jeito? Pode ser junto, vamos fazer. Eu estou contando isso porque minha filha chegou um tempo atrás e falou assim: mãe, estou chocada. Eu falei: por quê? Ela assim, tia tal fez o quarto, a menina já era não tão adolescente, já era jovenzinha. Ela fez o quarto, mãe, comprou as coisas, chamou uma pessoa, fez tudo, fez a cor que ela quis, colocou as coisas que quis. Então, olha só, né, que limitação, como é que a gente fala do outro, cerceamento ali da oportunidade dessa troca, de ouvir o outro, de fazer junto. Então, eu não estou falando de coisas impossíveis, estou falando do cotidiano. A pessoa fez tudo do jeito dela, e isso é algo desrespeitoso. Não é porque eu tenho dinheiro, porque a casa é minha, que eu preciso agir dessa forma. Então, eu preciso dar espaço para a criatividade. Não é um quarto branco com ticket, prateleiras, gavetas, tal, que é o quarto mais organizado. Quem disse? Né? Já vi quarto de músicos, né? Com todas as cores, coisas penduradas, até um pouco fora do lugar, mas é a ordem dele, tem que ser respeitada também. Então, Dona Mara nos lembra que se nossos filhos não aprendem em casa, a vida vai ensinar-lhes, muitas vezes a duras penas. E a gente terminou o princípio, e eu queria trazer essa reflexão sobre a orquestra, né? Uma orquestra, né? Algo assim tão forte, a gente vê um espetáculo, uma coisa assim impactante. E nela tem algumas
peculiaridades. A orquestra tem as determinadas partituras, os seus timings, cada um espera a hora do outro, o ouvido está acirrado para ver o momento certo, e todo um conjunto que requer muito tempo, treino, disciplina, capacitação. E o resultado da orquestra que se deseja é a melodia, é o espetáculo, é o som, é a hora perfeita. Mas reparem que o maestro fica o tempo todo de costa para a plateia, né? O maestro vai estar ali o quê? Né? Conduzindo, orquestrando, antenado na hora. Ele rege a orquestra, ele fica de costas, mas atento à orquestra. A cada sinal, a cada mão dele, a orquestra está ligada. Há uma interação muito específica. E aqui, a gente lembra assim da nossa família, nesse caso, né? Onde a gente precisa olhar para a família, olhar para nós. Depois a gente olha para fora, mas a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa estar atento ao funcionamento dela, a gente precisa orquestrar, a gente precisa maestrar essa orquestra. Essa é a referência que eu trago para a reflexão de uma orquestra, né? Ele fica de costa para o público e para dentro da orquestra o tempo todo. Aqui o princípio ético, 11º princípio, que diz: não usar os grupos onde você está inserido para obter vantagens individuais de qualquer natureza. Vantagens, vantagens, levar vantagem. Então, nossas raízes culturais estão impregnadas não só de coisas boas, mas com essas coisas que vêm lá da colonização, da exploração, né? Do impor, né? Do devastar. Então, nós temos essa raiz, sim. Fica ali. E corrupções ao longo da história, isso marca. E a gente pensa que a corrupção é só lá em cima, que é só no vizinho. E a gente, quando está deixando de fazer algo coerente, visível para todos, honesto no sentido não de se dizer honesto, mas verdadeiro, né? A gente está reforçando essas raízes culturais e está banalizando o nosso comportamento pontual nas pequenas coisas. A esperteza, né? Tem famílias, eu conheço, que se não levar uma vantagem, tem amigos, o tempo todo ele fica triste, porque nele tem que ser assim, tem que ter o lucro ali em tudo. Nada contra o lucro, senão não estaríamos aqui no capitalismo, mas a vida não é só isso. E eu tenho um amigo que, se ele não levar uma vantagem, ele já acha que perdeu. É uma noção muito invertida das coisas. Não usar o grupo de apoio para obter vantagem, né? Quando eu levo vantagem, eu retiro o que é de direito de alguém. Utilizo os meios que são de todos em meu benefício. Quando eu provoco um desequilíbrio micro, eu afeto todo o sistema. Então, eu preciso estar atento e preciso ver além de mim e da minha família, né? Tudo para os meus amigos, será? Tudo para a minha família? E a gente está passando, vendo o Afeganistão, como é doído, né? A gente impacta, né? Como a gente se afeta, mesmo que esteja longe, muitas pessoas ficam afetadas, não abrem os vídeos, não querem ver, porque isso nos afeta. É do humano, é da, né? É na nossa filogênese, é nosso, é o espelho de mim. São meninas, né? E você não consegue fechar os olhos. Então, é preciso que todos que se propõem a trabalhar nesta área, grupos de apoio, ajuda, solidários,
tenho, além do sentimento de solidariedade humana, um decidido comportamento ético. Então, a ética é a base do nosso grupo e a gente está trazendo aqui para todos os grupos de solidariedade. Não basta ajudar e no seu cotidiano pessoal você não faz a sua parte. Você retira do outro aquilo que não é seu. E vamos para as perguntas para reflexão. Como você vive a exigência na disciplina com você mesmo? Precisa exigir alguma mudança pessoal para atingir objetivos? Exigência e responsabilidade estão relacionadas? Sabe distinguir permissividade, dureza ou grosseria e indiferença no relacionamento firme entre o educador e educando? Então, aqui tem uma palavrinha, indiferença, né? Muitas vezes a gente acha assim, eu silencio, deixo falando sozinho. Tudo bem, tem hora que o silêncio é valioso, mas tem hora que ele subjuga, ele desmerece o outro, ele anula o outro. Então, a gente pode pensar nisso, distinguir isso e aproveitar para traçar nossas metas, nossas disciplinas, nossas exigências e nossa rota, como a gente falou, nosso rumo. Acho que eu acabei. Que horas são, Thiago? 8h30. 8h30? Tá bom, né? Ai. Eu preciso... Tá ótimo, vamos para as perguntas. Tá, pera lá. Eu estou sendo vista aí, né? Eu já descompartilhei, ok? Tá, só um minutinho. Não descompartilhou, não. Continua, os slides continuam. Agora sim. Opa, estava perdida. Desculpa, meninos, emoção do final do curso. Muita emoção. As perguntas. Eu vou precisar pegar aqui o celular para acompanhar. Um minutinho, por favor. Enquanto isso, quem tiver mais perguntas, vai colocando aí no chat para a gente aproveitar, tá bom, pessoal? Espera lá, perguntas. Boa noite. Existe estatística de tempo de reeducação para ter-se reaprender disciplina? Exemplo, comunidades terapêuticas, qual o melhor tempo? Tá bom. Esse problema instalado, né? Qual o melhor tempo? Existem algumas perspectivas, mas de cada método, de cada local de atendimento, de qual comunidade se está falando, né? Tem comunidades terapêuticas regidas estritamente por religião, né? Algumas, né? Tem umas mais abrangentes, né? Esse tempo é muito de cada um, mas existe um mínimo, sim. Mas esse assunto é do problema instalado, né? Uma coisa bem específica, a gente pode, em outro momento, estar falando. Se alguma das meninas quiserem acrescentar, né? Ana. Tá bom. Acho que a construção da personalidade das crianças, baseada na busca do sucesso, sem a devida valorização do esforço, da persistência, da disciplina, que são os verdadeiros pilares da realização, facilitam o vazio existencial dos jovens, quando as coisas não caminham como desejado. O que acha? Sim, né? Tem todo esse esforço, você falou, persistência, você falou esforço, persistência, que a disciplina nos traz. Com certeza, mas a dose aí, a gente tem que lembrar, como a gente falou, de que o outro lado também, né, como eu falei, o lado da só disciplina, do só do esforço, às vezes traz para pessoas bem-sucedidas, tá? Vazio existencial, porque não coube ali aquele momento porque a disciplina é o quê, né? Libertar? Tem que me servir. Então, eu não falei uma coisa, mas, por exemplo, pessoas trabalham muito, esperam
aquele ano todo, aquelas férias, mas não vivem um ano, só trabalham. Então, elas não dão oportunidade para essa criatividade, para esse lazer, para estar consigo mesmo. Então, é bem diferente, que talvez é entendido como sucesso também, que pode ser o inverso verdadeiro do vazio existencial. Dias atrás, desculpa, me perdi aqui. Disciplina começa a organização do sono, da rotina do bebê, desde quando a mulher ainda está gestante, período de amamentação, desmame e por aí vai. Durante muito tempo, eu achei que disciplina botava criatividade. Corretíssimo, é disso que nós estamos falando. Cada idade, cada momento da vida requer uma disciplina, né? A gente vai... Os estados de vida, os momentos de vida, os estágios requerem disciplinas que vão se aprimorando, não exatamente mudam, mas a questão do sono, do lazer, né, do tempo para mim, é muito, muito importante, né? Disciplina requer, quando eu olho para mim, é que eu busco autocuidado também, porque se eu não tenho tempo para isso, eu não me cuido. E aí a gente tem uma raiz de não ter autocuidado, por exemplo, a criança, a questão do corpo, do autocuidado, de gostar de si, autoestima, saúde, me leva para um lugar comigo. Então, essa questão de autocuidado, lazer, precisa também ser aprendido, aprimorado, que é muito esquecido. A gente leva para a escola, a gente leva para a aula de música, para a educação física, para a educação isso, para isso, judô, não sei o quê. E cadê a hora que essa criança aprende de si? Não fazer nada? Quantas pessoas que se sentem culpadas quando não estão fazendo nada? Vocês conhecem? Como estimular a disciplina nos filhos e adolescentes? É preciso ser rígido para exigir disciplina? Como até eu falei do quarto, né? Como estimular? Lembra do mestre e discípulo? Aquilo começa na interação, na conexão. Eu não chego de um dia para o outro, que eu sempre fiz tudo, que eu nunca exigi, e falo, agora você está adolescente, você cresceu, você vai fazer tudo. Aí está difícil. Então, você pode começar aos poucos de novo, você vai ter que ter mais esforço, mas você vai ter que criar essa reaproximação, conexão da exigência, e aí se tornar esse mestre, interesse nessa pessoa por esse mestre, porque às vezes o distanciamento é grande, a gente deixou, e a gente precisa se conectar de novo, senão eu vou ser um mestre sozinho, né? Aí entra aquilo que eu falei. A regra pela regra, e não vai funcionar. E hoje vivenciamos a inversão de valores nas relações jovens pais e escolas. Quando o jovem é repreendido na escola, os pais muitas vezes buscam revidar a bronca, questionando o papel do docente, em vez de garantir a autoridade do professor no ambiente que lhe cabe, organizar, disciplinar, manter um ambiente cooperativo, a sala de aula. Tá, isso. Eu até nem falei que eu ia falar do professor, né? Essa desconexão da família com a escola, né? Eu até brinquei com as meninas que parece que está lutando contra, né? Em coisas banais. Não pensem que eu estou falando de críticas altas, não. Podia ser calça jeans, podia ser bermuda, essa blusa é feia. Então, são detalhes que eu enfraqueço a instituição, eu não ajudo, eu fico ali como se eu não soubesse que é meu filho que está ali e que cada coisa que eu imputo nele de negativo dificulta o aprendizado, porque eu desmereço quem está educando e ensinando. Pode falar um pouco sobre a diferença entre punição, limite e consequência? Então, a punição é aquela história, foca no causa e efeito. Então, eu vou
através da punição, obrigar o outro a cumprir. Ao passo que, no limite, nesse lugar de ordenador, de pessoa significativa que vai junto. Lembra lá do menininho que eu coloquei com leite derramado na mesa? Que já vai na punição, a pessoa perde totalmente a possibilidade da mudança. Então, é só isso. Se eu não fizer, eu sou punido. Se eu não fizer, eu sou punido. Eu não entendi nada. Eu só sei que eu não quero apanhar. Eu só sei que eu não quero grito. Eu só sei que eu não posso fazer isso. Eu não aprendi nada. Eu não sei do que se trata. Eu só sei que se eu fizer, eu vou ser castigado. E isso é uma regra que já se transformou um tempo na educação e que já tem feito parte, assim, pelo menos nas escolas. Ah, tá, se tirar nota baixa, a consequência. Então, a consequência é que ele vai ter que estudar mais, fazer outra prova, ou até reprovar. É consequência, não é punição. Então, a questão é a seguinte, ainda temos esse ensino, né, mais tradicional ainda, prova, avaliação, né? Nossas escolas, nossas são assim, nosso sistema é esse. Lembra das regras sociais, das regras dos grupos? Esse sistema existe, a gente não pode abolir, mas para que ele fique adequado à nossa família, ao nosso filho, a gente tem que entrar nesse jogo também. Porque se eu só quero resultado, só quero nota, é isso que eu quero para o meu filho? Só nota? Acho que não. Difícil é a disciplina equilibrar com amor. Sim, difícil, até porque a gente é treinado, a gente foi treinado e é treinado para ficar na exigência, não é isso? Né? A gente foi treinado para o resultado, a gente foi treinado, doutrinado. Tá, e tem exceções, tá? Mas eu digo assim, de modo geral. Então, a gente, quando quer dar amor, a gente acha que a gente está afrouxando, é mole, que não é por aí, ele vai aproveitar de mim. E isso a gente passa também para as crianças, de que o certo é só ser rigoroso. Quem é certo tem o quarto todo no lugar, nada fora do lugar, tira as notas mais altas e ele que é o bom. E não é por aí, né? Então, a gente está desde o início trabalhando aqui do curso, falando dos nossos recursos. Então, quando eu mostro para o outro que o meu recurso é limitado, estou mostrando amor, porque eu digo para ele, se você errar, vamos lá, dá para consertar, dá para superar. Então, amor é uma palavra que a gente tem medo, né? Amar os filhos demais, né? A gente tem medo, assim, de ir. Adorei o tema, que bom, que bom. Dias atrás, estivemos 2 semanas de milhares de exemplos de exigência na disciplina, as Olimpíadas. E aqui não me refiro somente aos medalhistas, todos que tiveram oportunidade de ir são exemplos valiosos de foco, esforço e determinação. Isso, a nota aqui é a medalha, mas olha o processo. Quanto ele aprendeu na estrada? Então, assim, a nota é boa, a medalha é top, né? A gente fica, vibra, vibra, vibra. Mas a gente sabe que eles são já heróis, entre aspas, do rumo que eles escolheram a tomar. Exigir que minha filha, de 18 anos, mantenha o quarto arrumado é uma exigência exagerada. Para ela, a bagunça é o jeito que ela gosta do quarto e que eu deveria aceitar, uma vez que o quarto é dela. Bom, e aí os limites dessa disciplina, né? Vamos lá, tem a questão higiênica, questão de que eu falei, da questão dos espaços interferirem na nossa saúde mental. Mas aí é o limite, o diálogo entre vocês. Tem uma mãe aqui, uma vovó, que teve um neto que não gostava de tomar banho, né? Esse neto, ele é um gênio, tá? Ele está no exterior,
bombando. Então, era um problemão na casa, ele não queria tomar banho, né? Então, algumas coisas nós precisamos ver de perto, né? A gente precisa sair do ideal para o lugar. Será que tudo é assim bagunçado na vida dela? O que tem ali? Vamos ver? Eu acho assim, né? O contexto, o meu contexto, como eu disse, né? Que esse ambiente que eu vivo, qual o meu expectativa, a minha régua. Então, algumas coisas a disciplina tem que ser flexível, sim, por que não? Parabéns, ótimo, ótimo, obrigada. Pergunta: quanto aos exemplos e firmeza dos pais, o que se pode fazer quando um dos genitores dá disciplina de um modo e o outro não colabora, ou pior, faz o contrário? Exatamente. E o que tem mais, né, gente? A gente vê isso por aí, alguém já viu? Né? Então, os pais não lutam só contra a escola, não. Fala mal, tem a pessoa ali em casinha, a pessoinha. Então, uma questão nos relacionamentos e é uma questão já aí de relacionamento de casal. Então, há que se haver essa conexão. Não dá para ficar falando aqui, porque a gente nem sabe como é, mas é aquela questão, né? Vai precisar aí de um trabalho extra separado aí, que não diz respeito agora diretamente à criança, mas indiretamente, né? É esse começar de novo, a gente sempre fala isso, né? E contar comigo. Uma pessoa pediu para colocar o slide das perguntas. Espera lá. Das perguntas. Aqui, ok? Acho que terminou, né, gente, as perguntas. A gente pode, Tiago, no nosso esqueminha lá... Terminou, sim. Deixa eu falar um pouquinho antes, né? Eu falei da orquestra, né? Um pouquinho, Inês. Acabou de chegar uma aqui. Colocar disciplina em adulto é complexo. Eu literalmente não arrumo o quarto e não passo roupa. Mas ele também não arruma, só passa quando vai usar. Eu fechei meus olhos, mas continuo na minha firmeza de não fazer. Isso aí. Lembra das escolhas? Tem que escolher esse caminho, esse rumo. Senão fico lá pensando que um dia vou ser feliz quando tiver tudo passado, tudo arrumado, né? Em adulto é outro caminho. Vamos fazer escolhas. Você já fez a sua, né? Por enquanto. Então, eu falei da orquestra, a gente pensa numa orquestra filarmônica de Berlim, a gente pensa nisso. E é assim mesmo, e é lindo, é impactante. Eu queria agora que o Tiago passasse para nós um vídeo com uma orquestra bem brasileira. Eu vou parar seu slide aqui. A Ana quer falar alguma coisa, Ana? Não? Uhum. É que você abriu o microfone, achei que você fosse falar alguma coisa. Deixa eu colocar aqui.
cangalha, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque, alegre canela, moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. Você saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passo voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde um mangaeiro ia se animar. Tomaram uma bicada com uma assada e olha pra Maria do Joá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde um mangaeiro ia se animar. Tomaram uma bicada com uma assada e olha pra Maria do Joá. Imaginei! Fica bonito. De cavalo e rabichola, eu tenho pra vender farinha, rapadura e graviola. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Pavio de candeeiro, panela de barro. Olha menina, eu vou me embora, tenho que voltar. Já acharam meu roçado que nem boi de carro. Alpargata de arrasto não vai me levar. Tem o sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem água de piscina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Tem o sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem água de piscina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Nós não resistimos a essa criança mais linda. É isso, acho que terminamos até um pouquinho mais cedo hoje, que bom, né? O chat está aqui, obrigada a todos, né? Vamos para a nossa oração da serenidade. Vai, Ana. Eu seguro a minha mão na sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Boa noite, vamos abrir aí, né, os microfones. Podemos. Vamos só reforçar de novo o recado. Cadê a Roscaia? Está aí? Ela vai reforçar o recado, Roscaia? Tô sem som, peraí. Já tirei até o som, Thiago. Estamos te ouvindo. Pessoal, com relação... Tá me ouvindo? Sim. Sim. Está me ouvindo? É com Estamos. relação ao questionário de avaliação do curso. Não esqueçam, por favor, vocês vão estar recebendo por e-mail
esse questionário para vocês estarem registrando o que vocês acharam, a opinião de vocês, críticas. É um termômetro que precisamos ter para conduzir nossas ações e também para o nosso projeto, que precisamos prestar contas, projetos de captação dos recursos, que graças a esse projeto foi possível a realização do curso. Então, a partir da semana que vem, após a palestra da Dona Mara, sobre o 12º princípio, Tiago vai estar disparando esse e-mail. Fica o nosso apelo, respondam, participam, precisamos da colaboração de vocês para terminarmos nosso trabalho com chave de ouro, ok? Obrigada. Vale até criticar o Tiago também, tá valendo, tá? Pode falar mal lá também no questionário, né, Ruscaia? Tá permitido? Pessoal, obrigado. Vou liberar o áudio. Ô, Tiago. Até semana que vem. Obrigada a todo mundo. Parabéns às guerreiras aí. Até semana que vem. Tiago, tem todos aqui, sem falta. Tiago, tem uma pessoa da Terra da Sobriedade lá, né, Denise, que postou ali sobre um texto que a gente já usou como espiritualidade na reunião de Amor Exigente, sobre arrumar a cama, que ele é muito interessante. A gente fez até um vídeo sobre, e é isso mesmo, né? Só que ele deu um plus na espiritualidade da informação, que ele falou que uma fundação americana especializada em sono, demonstrou que quem tem o hábito de arrumar a cama diariamente tem uma probabilidade quase 20% maior de ter um sono de qualidade em relação a quem não costuma arrumar a cama. Uma dica aí, pessoal. Obrigado a todos. Todos liberados. Obrigada, Inês. Obrigado, Inês. Gente. Obrigado. Boa noite. Graças. Boa noite. Boa noite. Beijo para vocês.